Olá pessoal, meu nome é Luana, esse é o projeto Vim Te Contar Aquilo que eu aprendi. Eu sou acadêmica do 6º ano do curso de Medicina e também sou bióloga formada pela Universidade Federal de Pelotas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as máscaras, né? Com que máscara eu vou? A máscara é um dos mecanismos de proteção que a gente mais conhece e sabe que é eficaz. Então hoje o que a gente pode utilizar para se proteger é a máscara, é manter o distanciamento social e quando a gente tiver acesso, tomar a vacina, que é muito importante. Então, falando um pouquinho sobre as máscaras que a gente tem hoje disponível, né, e que a gente pode ter acesso e pode utilizar. Primeiro falando das máscaras de tecido, né, elas foram as primeiras que foram utilizadas, né, quando começou a pandemia. Então, o que é importante na máscara de tecido? Primeiro a gente saber por quem ela foi confeccionada, onde ela foi confeccionada, qual que é o tecido, se ela é realmente segura. Então, isso é uma coisa importante da gente saber, tá? A outra coisa ela é importante para nos proteger em locais abertos. Então, em locais abertos, onde tem bastante circulação de ar, ela funciona, ela nos protege bastante, tá bem? E o que também é importante? Quando ela fica úmida, ou seja, quando eu tô há muito tempo com ela, ou quando eu espirro, ou quando eu falo muito, ela acaba aos pouquinhos perdendo a capacidade de nos proteger. Então, o ideal dela é usar de 2 a 3 horas, ou seja, se eu vou sair com máscara de tecido, eu preciso levar mais de uma e eu preciso levar um saco plástico onde eu possa colocar elas até eu poder lavar, tá? Então, essa é a máscara de tecido. Muito importante, a máscara sempre precisa ficar no nariz, tapando o nariz, tapando a boca, tapando o queixo. A máscara que não tá tapando o nariz, a boca, o queixo e as bochechas, ela não tá nos protegendo, tá bem? Depois da máscara de tecido, tem as máscaras descartáveis. Essas máscaras a gente tem acesso na farmácia, tá? Como o nome mesmo já diz, ela é descartável, então a gente usa uma vez e aí depois vai colocar fora. O que é importante dela? Coloca sempre atrás da orelha, sempre eu vou colocar a máscara pegando aqui pelas laterais, evitando tocar no meio da máscara, tá? E a vantagem dela é que ela tem esse aramezinho aqui no meio que consegue ajustar melhor no nariz. Então, quanto mais ajustada a máscara tiver, mais a gente está protegido, tá? Depois tem as máscaras que são mais complexas, infelizmente elas são um pouco mais caras, mas também se sabe hoje com os estudos que elas protegem mais, tá? Então, quando está em ambiente fechado, quando está muito exposto, essas máscaras, elas nos protegem mais do que as outras, que são as que se chamam, né, PFF2, N95 e KN95. Um monte de número e um monte de letra aí que só nos complicam, mas elas são essas aqui que vocês já devem ter visto, né, na rua ou enfim. Essa é a que é utilizada pelos profissionais de saúde, tá? Vantagem dela, ela tem um arame bem resistente aqui, então fica bem ajustada no nariz. Ela vai ser colocada, né, nesse sentido aqui. Aqui, os elásticos, eles vão estar na frente. E aí, logo que a gente coloca, né, vai passar um elástico aqui por cima e outro por baixo, então ele vai ficar assim, a máscara vai ficar bem ajustada aqui, um elástico vai passar por cima e o outro vai passar por baixo da orelha. É importante que seja assim, porque a gente precisa utilizar as máscaras da forma que elas foram feitas para serem usadas, né? E essa aqui é a PFF2, né? A N95 é bem parecida com essa aqui. E depois tem a KN95, tá? Que é uma máscara que foi criada recentemente, tá? Ela é eficaz para ambientes fechados e tem uma boa proteção. O elástico dela é preso aqui atrás da orelha, tá? Então ele não precisa ser colocado que nem a outra, é mais fácil de manusear. E também tem aqui o arame para ajustar em cima do nariz, tá? O que é importante dessas máscaras, tanto essa aqui, né, quanto as outras? Elas podem ser reutilizadas, então elas podem ser usadas aí por uns 15 dias ou enquanto elas estiverem íntegras, assim, ou seja, não tiverem com rasgos, não tiverem furadas, enquanto elas não tiverem assim, elas conseguem ser reutilizadas. Só que não é para lavar, não é para colocar álcool, nem nada, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? Vai tirar a máscara, vai colocar, o ideal é que fosse um envelope de papel, que é a melhor forma de acondicionar ela, ou deixar um pouco ao ar livre, assim, arejando, tá? Mas sempre lembrando que se eu tô reutilizando, quer dizer que ela tá contaminada. Então, toda vez que eu vou colocar e tirar ela, eu preciso higienizar minhas mãos com álcool. Tá bem?
Basicamente isso um pouquinho assim, nesses minutinhos sobre as máscaras. Dúvidas, sugestões, podem ser colocados aí no comentário ou pode mandar mensagem. Mas o mais importante da máscara é, use a máscara, use de maneira adequada, tapa o nariz, tapa a boca, tapa o queixo e pedaço aqui das bochechas, tem que tapar, tá? E usar, porque no final eu vou deixar uma figurinha aqui mostrando como usar a máscara nos protege, como não usar ela nos coloca em perigo. Tá bem? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, mandem sugestões e usem máscara. Até mais!